Deus está morto, Deus continua morto, e quem o matou fomos nós. Essas foram talvez as palavras mais icônicas de Friedrich Nietzsche em toda a sua carreira. Hoje em dia, você pode nunca ter ouvido falar nesse nome, mas eu tenho certeza que você conhece essa frase. Mas afinal, o que foi Nietzsche? Bem, nascido em 1844, Nietzsche foi talvez um dos mais influentes filósofos de seu século. Tendo como mestre Arthur Schopenhauer, Nietzsche era do movimento conhecido como niilismo positivista. Nietzsche era a sua maior figura, inclusive. Ele falava muito que Jesus Cristo foi o único cristão que existiu. E fora ele, não houveram cristãos de verdade. A religião católica para Nietzsche, ela foi totalmente alterada, foi totalmente manipulada pelo Império Romano. Nietzsche ainda aponta Paulo como um dos principais precursores dessa alteração na história. E uma alteração desse porte, ela foi capaz de mudar a humanidade inteira. Essa alteração, se realmente ocorreu, ela hoje em dia molda os pensamentos de milhões, eu diria até bilhões de pessoas no mundo. E esse é o problema. Essa é a radicalização do cristianismo. Desde o ponto em que você para de viver a sua vida, de que você esquece os seus objetivos e foca totalmente numa vida que você não sabe nem se existe ou não, desde o ponto em que você simplesmente ignora que nós estamos existindo, você talvez esteja fazendo a escolha errada. Porque talvez você esteja se suicidando, não literalmente, mas filosoficamente. Qual a opinião de Santo Agostinho sobre livre-arbítrio? Uma de suas obras é O Livre-Arbítrio, onde ocorre um diálogo entre ele e Evódio. Bom, podemos fazer uma ligação entre livre-arbítrio e o mal. Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é um bem, mas o problema é como o indivíduo irá utilizar, se ele seguirá o bem ou o mal. Um pensamento de Santo Agostinho tem ligação com o neoplatonismo, onde então a alma é superior ao corpo, o que nos leva ao fator do pecado. A salvação do pecador ocorre por meio da graça divina, e aqui temos outro ponto. Para Santo Agostinho, Deus é o bem e só produz o bem. Então de onde vem o mal? Bom, o indivíduo ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer seguir, o bem ou o mal. Ainda, segundo Agostinho, Deus sabe do nosso futuro, mas ele não nos retira a liberdade de fazermos escolha. Também, Deus criou a justiça para nos punir e julgar e a misericórdia para perdoar aquele que sentir remorso. O indivíduo inicialmente criado por Deus era bom, mas através do livre-arbítrio ele chegou ao mal. Aqui podemos fazer outra conexão com as leis. Aquele que se afasta das leis positivas, ele irá chegar ao mal, mas nem sempre isso acontecerá. Na página 36 do livro Livre-Arbítrio, Santo Agostinho descreve: não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar a seu assaltante para que ele mesmo não seja morto? Ou ainda, o fator de ser permitido a um homem ou a uma mulher cuja virtude querem violentar, de exterminarem o seu agressor antes de serem estuprados? Ora, a própria lei ordena ao soldado de matar o inimigo, e no caso de ele se recusar a isso, teria punição por parte de seus chefes. Porventura, ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis? Porque a mim me parece que uma lei que não seja justa não é lei. Para Santo Agostinho, há dois tipos de lei: a lei temporânea, onde essa muda com o tempo, e a lei eterna. Ela não muda, é imutável e é eterna. Através do livre-arbítrio, o indivíduo pode escolher bens inferiores, o que o leva a se afastar de Deus. Esses bens seriam riquezas e prazeres carnais. Já aquele que procede pela razão está próximo aos bens superiores e do próprio bem. E se ele também está afastado do pecado, o que resulta na proximidade da verdade eterna, ele está próximo a Deus.
Seguindo assim, o mal é a falta de Deus, é a desobediência a Ele. O mal seria o mau uso do bem livre-arbítrio. Baseado na ideia de livre-arbítrio, apesar de não possuirmos controle sobre os acontecimentos da nossa vida, possuímos controle sobre a forma que agiremos em relação a esses, sejam eles bons ou não. De acordo com a teoria do filósofo alemão Nietzsche, é necessário que realizemos um experimento. Imagine que um dia um demônio apareça no seu quarto à noite e ele diga o seguinte: essa vida que você vive e viveu, você precisará viver mais uma vez, e depois dessa outra, mais incontáveis vezes. Cada dor, cada sofrimento, cada dia bom, cada dia ruim, você precisará viver novamente, na mesma ordem e sequência. Diante de tal situação, Nietzsche nos questiona: você xingaria, se irritaria ou agrediria o demônio por ter lhe passado essa informação? Ou você o agradeceria, pois assim você sabe que tem que fazer o possível para que seu eterno retorno não seja um completo sofrimento? Você gostaria de viver a sua vida inteira de novo, ou mais especificamente, este presente momento? E se não, por quê? É necessário sabermos controlar as nossas ações, assim como os nossos sentimentos, pois senão estamos condenados a viver os nossos infinitos dias nessa mesma situação de desastre. Segundo Nietzsche, é necessário vivermos nossa vida como se fôssemos vivê-la novamente. O Anjo da História foi uma pintura feita por Paul Klee, e ele foi um pintor suíço que foi considerado um dos mais originais pintores do movimento expressionista que aconteceu no início do século XX. E o filósofo Walter Benjamin interpretou a obra do Paul, né? E para ele, na sua visão, aquela obra era um anjo que ele parecia querer se afastar de algo que ele encarava fixamente. E na visão dele, né, o anjo se afastava do que chamamos de progresso. E isso nos faz questionar, né? Será que realmente estamos em um progresso? Que a cada geração que passa nos tornamos mais evoluídos? As gerações em geral, né, elas sempre se julgam melhores do que as outras, pois as outras eram menos evoluídas, mas essa é uma ideologia super equivocada, sabe? Porque todas as gerações tiveram acontecimentos horríveis e esses acontecimentos com o progresso, né, não deixaram de acontecer, e tal como a pandemia que vivemos atualmente, né? A pandemia do Covid não é a primeira pandemia que já aconteceu no mundo, já aconteceu muitas outras. E assim como todas as outras, o Covid está deixando milhões de vítimas. Um exemplo de falso progresso são as armas, né? As armas de hoje em dia elas têm muito mais eficácia do que as armas que eram feitas antigamente. Mas será que a gente pode considerar essa evolução como um progresso? Pois essas armas elas têm um alto poder destrutivo e elas podem ser usadas contra nós e fazer grandes extermínios em massa, como já aconteceu, né, na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Mas nós também podemos usar a interpretação, né, de Walter Benjamin da obra O Anjo da História na perspectiva de uma das teorias de Nietzsche, o eterno retorno. Nessa lógica, o anjo poderia estar se afastando do passado e do futuro, porém não adiantaria ficar olhando, negando, pois aquilo estava destinado a acontecer e não tinha nenhum jeito, né, de mudar o que tinha acontecido ou o que ia acontecer. Nós, quanto racionalistas, muitas vezes não queremos aceitar o passado ou o presente, porém ainda assim não há nada a se fazer, pois segundo a teoria de Nietzsche, né, não há nada que a gente pudesse fazer que mudasse o destino. Ou seja, de nada adianta a gente ficar revivendo o passado ou a gente olhar o progresso como algo ruim, pois isso é inevitável de mudar e não tem como a gente fazer com que isso não aconteça. O que nos força, né, a viver o presente. Walter Benjamin dedicou a maior parte de seus estudos para criticar o sistema que os liberais chamavam de progresso. Então, o filósofo utilizou obras de artes e textos para apresentar e defender o seu ponto de vista.
A pintura de Paul Klee serviu de base para uma das principais teses dele contra o progresso. Segundo a interpretação da obra de arte realizada pelo filósofo, o anjo estava de costas para o futuro. A sua única vontade era de se juntar aos mortos e sair deste mundo, mas uma grande tempestade obriga-o a seguir em frente. Ela estava o arrastando para o progresso. O anjo estava amedrontado com as coisas horríveis do passado e via que esse amontoado de desastres seriam levados para o futuro, tornando o progresso algo terrível. Analisando o contexto inserido na obra por Benjamin, uma grande dúvida surge. Quais fatores levaram o mundo a essa catástrofe, fazendo até mesmo o anjo não querer ver o futuro? Podemos levar em consideração a grande liberdade de escolhas do homem, ou seja, o livre-arbítrio. Pois essa grande liberdade de escolha em prol do seu próprio bem, sem nenhuma interferência de um Deus, pode levar o mundo à catástrofe. Mas e se pudéssemos viver tudo novamente, revivendo e repensando todas as nossas decisões, igual à tese do eterno retorno de Nietzsche? Talvez assim, o progresso poderia se tornar algo bom, algo pelo qual o anjo não teria que temer nem fugir.